primeiro podcast PH3. Eu sou Karen, do 8º ano, e hoje estou aqui com a professora Cris. Oi, Karen, linda! Que saudade, não é? Que bom vê-la aqui, né? Eu estou muito feliz, professora. E eu gostaria muito de saber que a senhora falasse um pouco da sua trajetória aqui no PH3, quando a senhora começou. Gente, só para começar, eu estou me sentindo maravilhosa por ser a primeira convidada. Estou me sentindo muito honrada, viu, Karen? Por estar fazendo esse podcast com vocês. Mas vamos lá. Quanto tempo será que a tia Cris está na escola? Tchau, tchau, tchau. Chuta aí, Karen. Gente, eu não sei. Porque 10 anos? Assim. Mais de 10 anos. Sério? Sério, Karen. Oi, professora. Vou contar assim, mais ou menos. Por exemplo, eu cheguei aqui na escola, foi meu primeiro emprego. Né? Que legal. Então, eu cheguei, eu tinha 18 anos. Bem novinha, não é, gente? E aí, em 2003, né, assinou-se a minha carteira e eu comecei a trabalhar aqui com musicalização. Então, vai fazer mais ou menos 20 anos, 19, 20 anos que eu estou aqui nessa equipe do PH3. Eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa escola, que foi, assim, uma base de conquistas e de aprendizagens e tudo mais. Mas aí, o que você acha, assim? O que mais que eu faço aqui na escola? Nossa, professora, eu estudei com a senhora, não foi no meu 5º ano, então assim, eu sei, né, que a senhora ensina Escola da Inteligência, mas assim, qual o objetivo da EIA, assim, o principal? Antes de eu começar a aplicar o socioemocional na escola, eu entrei aqui como professora de musicalização. Eu fiquei sabendo, mas eu nunca tive essa aula com a senhora. Mas foi com educação infantil, né? Por isso que eu fiquei triste. E aí, depois que eu comecei a dar aula de musicalização, para mim era muito novo. Inclusive, né, quem abriu assim as portas para mim, quem me indicou foi o maestro Almeida, na época, né? E aí eu comecei dando aula aqui, eu não tinha tanta experiência assim, eu era uma menina muito nova. E com o passar do tempo, a escola foi dando capacitação. Eu lembro que nós fizemos um curso, né, do Vive, que é Vivendo Valores na Escola. Teve um seminário aqui na escola. E aí as semanas pedagógicas também é muito rica, Karen. Assim, só quem trabalha aqui sabe o quanto é bom essa capacitação que a escola assim nos proporciona. Aí, com o passar do tempo, tive a oportunidade também, né, de aumentar a minha carga horária. E aí eu fui também professora orientadora assim, da leitura. Fiquei 2 anos na aula de leitura, incentivando os meninos, contando história. Porque, como todo mundo já sabe, eu adoro me expressar com o corpo, né, com a música, com o teatro. E aí eu fiz pedagogia logo em seguida. E também fiz a especialização em arte e educação e comecei a trabalhar aqui como professora de artes, né? Nossa. E aí, logo em seguida, depois, né, apareceu a oportunidade da escola que ela já dava continuidade aqui ao socioemocional. Inclusive, eu bem nova, dava aula para alguns alunos, né, que hoje são meus companheiros de trabalho. Nossa, professora, que incrível, sério. Como, por exemplo, a professora Tâmara. Você sabia disso, essa curiosidade? A senhora deu aula para Tâmara? Sim, já dei aula para Tâmara e outros alunos também, que na época eu dava a disciplina do Vivendo Valores, né? Então eu peguei um pouquinho desse processo deles como alunos e hoje eu fico muito honrada deles estarem aqui também, né? Contribuindo com a educação, como eu também tenho esse propósito. Enfim, são muitos anos, né, Karen? Meu Deus, se eu contar quantas coisas já vivi de experiências. Aí, por exemplo, eu sempre gostei de sustentabilidade, né, de economizar. Aí eu fui fazendo outros projetos, né? A gente teve aqui educação financeira, que é a DSOP. Trabalhamos um período com esse material. Também a UPE, que é empreendedorismo e empregabilidade, e é com Léo Freiman. Então, assim, eu apliquei também esse projeto aqui na escola durante um tempo. E aí, a Escola da Inteligência, como foi chegando aqui na escola, né? Começou com o Fundamental 2. E nessa época, quem aplicava era o professor
Não faço a menor ideia. O professor, um fofo. Você não sabe qual é? Adilson? Adilson! E aí, Adilson? Aí, ó. Se liga aí, Adilson. Então, a Adilson começou a aplicar a Escola da Inteligência aqui, né? No Fundamental 2. Passado um tempo, né? Aí a Luiz Henrique falou, vamos colocar também no Júnior, né? Aí apareceu a tia Cris lá. Aí começamos a aplicar com o Fundamental 1, né? Do 1º ao 5º ano. Passamos um longo período, né? Só o Fundamental 1. E aí veio a oportunidade de também colocar a Escola da Inteligência para a Educação Infantil. Então, hoje, né, a escola inteira trabalha com esse projeto na educação infantil aqui na escola. E, assim, cada vez mais a gente vai vendo o como isso é importante trabalhar desde os pequenos, né, cara? Mas, professora, como é que acontece? Tipo, como é que é dada essa aula pro infantil, pro Fundamental 1, pro Fundamental 2, essa temática? Os conteúdos, eles são bem parecidos, sabe, Karen? A gente trabalha gratidão, autoconhecimento, autoconfiança, preconceitos, entre outros assuntos. Mas o que muda realmente, né, de uma faixa etária para outra é a forma com que se trabalha. Por exemplo, o infantil, por ser pequenos, trabalha a questão muito lúdica. Então, tem muitos jogos, tem os personagens, tem histórias, tem músicas, tem outras formas assim mais dinâmicas para que eles possam se envolver mais, porque a duração da atenção deles não é tanto como a de um adolescente, né? Eles precisam estar, né, sendo mais dinâmico e tudo mais nas aulas. Então, aqui na nossa escola, a gente tem o grupo da educação infantil, as professoras que aplicam, né? E eu tenho a oportunidade de estar ajudando por ser a mais experiente. Olha, ela, cara, os gente. meus cabelos brancos, mulher, define a idade, né? Linda de todos os Mas jeitos. sempre, né, parecendo uma menina, né? Porque, graças a Deus, a minha genética ajuda, gente. Graças a Deus. Pois é, a diferença é essa. O fundamental tem um pouco também, mas a gente trabalha com um pouco mais, puxa um pouquinho mais de reflexão, de atividades mais vivencial. E quando chega aqui nos adolescentes, é por meio de vídeo, de debates, de dinâmicas, porque nessa parte da adolescência precisa-se sim falar, né, o que está sentindo, pensando. E as aulas da Escola da Inteligência têm mais essa função. Primeiramente, de tentar perceber o que é que você sente. Por que você está sentindo isso? O que está gerando você? O que está te motivando a sentir isso? Então, quando a gente percebe o nosso corpo e a nossa respiração, a gente vai tentando se autoconhecer para poder conviver melhor. Porque se eu não estou bem, automaticamente eu vou estar comportando, né? Eu estou reagindo de uma forma... Às vezes você acaba machucando o outro sem perceber as suas ações. Cara, isso acontece muito, né? Da gente estar fazendo acertos e deslizes, né, na vida. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, ó, o problema não é ter pedras, ter buracos no caminho, é a quantidade. Então, assim, muitos buracos vão destruir a estrada, então... Sim, tem gente que coleciona pedras, né? Porque às vezes a pedra está grande, assim, mas você consegue ver e consegue lidar melhor. Mas quando são várias pedrinhas, que você pode até tropeçar, cair, se machucar. Então, assim, é a vida também, né? Professora, aí ajuda muitos alunos, mas e os pais? Como é que isso acontece? Bacana sua pergunta. Desde sempre, a escola vem se preocupando com essa escola de pais. Porque não adianta só você estar falando com um aluno e em casa não ter esse complemento, esse reforço, essa ajuda, né? Então, sempre tem, né, no material as atividades de casa, as propostas. E, além de tudo isso, ainda tem os encontros da família, né? Nós fizemos alguns encontros online, outros presenciais. E aí aborda vários temas, né? Por exemplo... Agora eu venho me aprofundando muito, né, em disciplina positiva, comunicação não violenta, tentando ter essas ferramentas para que eu possa me fortalecer, porque não é fácil não, gente.
ser professora. A gente sai aqui descabelada com esses meninos e nós também que estamos cada vez mais acelerados. É verdade. Aí o que eu faço, cara? Tem hora que chego lá na sala, os meninos tá... Eu fico, Jesus amado, me ajude. Aí o que eu estou fazendo nesse sentido? Primeiro, eu venho percebendo o meu corpo, a minha respiração. A minha respiração. Aí eu percebo, nossa, eu estou me acelerando junto com esses meninos. Se eu me acelerar, aí pronto, aí vai ficar aqui, né, pegar fogo aqui na sala. Então eu tento falar para eles, pessoal, eu estou me acelerando, desacelerem para eu desacelerar também, respirem. Aí eu tento falar mais devagar para poder o meu corpo estar bem, né? Para que eu possa dar uma aula melhor. Aí geralmente eu cansei de ficar falando assim, silêncio, por favor, tá. Eu lembro. Forma a fila, aí eu canto, Karen. Sério? Aí eu canto a musiquinha assim, né? Quem for chegando, vai sentando na cadeira. Ou então, quem for chegando, forma a fila e pega o estojo. Meninos e meninas, né? Bom dia. Eu lembro que tinha um sininho que a senhora tinha quando a gente fazia muito barulho. Então eu tento usar dessas estratégias da musicalização, do teatro, da dança, que já tem bagagem, né? Comigo, para que eu possa, assim, não me desgastando na aula. Sei. Porque finda que a pessoa que está enxergando de lado vai dizer, nossa, a professora Cris está tão estressada, né? E aí as pessoas, cara, pecam muito, porque do lugar de dizer a intenção, o motivo, o porquê para que aquela criança se interesse, participe, não consegue dizer, né? Aí ou então só grita, ou então fala de uma forma não muito saudável. Sei. Não sei se você lembra, Karen, mas lá na Escola da Inteligência a gente trabalha muito esse saudável e o não saudável. Porque às vezes nem sempre o que é bom para mim, às vezes para você não é. Tem isso, né? Sim. Eu lembro de uma dinâmica muito legal que tinha, que era quando toda vez que você tivesse pensamentos negativos, você colocava em uma caixinha e positivos na outra, e aí você olhava a quantidade, aí vou maneirar nos pensamentos negativos, para você ter esse autocontrole. Tem uma sigla que a gente usa, você lembra? Eu acho que é DCD. Decidir, criticar e determinar. Olha aí que aluna aplicada, tá vendo? Claro. Ei, no meu coração. Então é isso. A Escola da Inteligência, ela tenta buscar essas ferramentas para que o aluno possa se auto-perceber. Que o que mais acontece é a gente percebe o outro, critica o outro, julga o outro. Mas e a gente? Né? Mas no final é entre você e você mesma, né? Tudo parte do que eu estou sentindo. Ultimamente, na minha vida, cara, eu estou tentando fazer assim, perceber o que está me movendo para sentir aquilo e não ficar procurando culpados, né? Por exemplo, se alguém vem discutir comigo, quando alguém está muito bem, eu começo a duvidar, criticar, determinar, dizer assim, poxa, será que esse problema, né, realmente é meu? Ou é essa pessoa que não está sabendo lidar com essa situação e eu sou a pessoa mais próxima dela para culpar, para ser atingida, né? E muitas vezes, quando a pessoa faz isso, o outro que recebe se sente mal e acaba ficando com pensamentos negativos e se... É porque ele se sente culpado ou então ameaçado. A gente costuma dizer assim, eu estou sentindo isso porque você fez isso e aquilo. A gente costuma dizer isso, não é, para as pessoas? Mas a gente pode dizer assim, eu estou me sentindo, sei lá, triste agora porque eu estou sendo mal interpretado ou mal interpretada. Eu não estou compreendendo o que você realmente está querendo me dizer. Aí eu estou com cuidado agora de confirmar com as pessoas o que ela entendeu sobre o que eu disse. Tem muito isso também, porque às vezes você fala ou vê uma coisa, mas o ponto de vista de uma pessoa é muito diferente dela. Então, assim, sempre buscar entender o que você fala e que a pessoa está entendendo o que você está falando, o que você quer transmitir. Isso é uma boa comunicação, uma comunicação assertiva. Quando eu tenho a intenção e quando eu consigo perceber o que está além do que foi falado, né? O Augusto Cury, ele fala assim, que existe a teoria TIM, que é o multifocal, é o enxergar a situação
não como eu na primeira pessoa lá, tá, mas como eu estivesse enxergando de uma forma mais ampla, vendo a situação por fora, porque geralmente a pessoa que está de fora consegue perceber mais do que a pessoa que está envolvida. Muitas vezes os sentimentos acabam, a pessoa não consegue enxergar ali. Justamente, eu estou envolvida naquele sentimento, naquela emoção, e eu não consigo perceber o que às vezes é tão simples, né? Então, cara, é isso. Eu tento colocar essas vivências que eu venho aprendendo desde que eu comecei a trabalhar aqui, né? Na minha formação familiar e história. Desde 18 anos, professora Cris aqui. Não é, né? É assim, eu me sinto muito feliz mesmo por estar nessa escola, né? E aí a pessoa que está como eu, ela consegue sentir o que realmente a escola, o objetivo que tem, né? Para mim é muito claro isso. Eu já consigo respirar o ar da escola, qual é o propósito dele e tudo mais. E é tão bom, cara, assim, contribuir um pouquinho, porque assim, eu também tenho problemas. Às vezes a pessoa fala assim, Cris, você é muito centrada, é zen, é de boa, é meio maluquinha, né, engraçada. Mas eu também tenho os meus conflitos internos. E o que mais está me proporcionando ser a pessoa que eu sou hoje, graças a Deus, é o autoconhecimento. É você tentar descobrir o que te levou a fazer isso. Sabe? Por exemplo, atualmente a gente já fez vários cursos aqui na escola que ajudou a fazer isso, né? A disciplina Educação Sistêmica, o Eneagrama. Atualmente eu estou fazendo Mindfulness, que é meditação com concentração plena, para você perceber o seu corpo, a sua respiração, focar em você. Porque é essa a resposta da vida que eu digo para vocês. Focar, não é que a gente seja egoísta, mas quando você foca em si, cuida de si, né? Tenta resolver a si, você já está contribuindo também para ajudar o outro. Porque quando você está mal, às vezes você faz as coisas e não sai tão bem. Então, você está bem, as suas coisas vão conseguir sair melhores assim. É uma questão de escolha. Escolha. É o que todo dia, assim que a gente acorda, nós temos. Temos a opção de ficar feliz ou não, de pensar que alguém está me culpando ou não. Então, assim, tudo parte do nosso pensamento. E se eu me conheço, se eu sei das minhas características, das minhas qualidades, se eu sou segura de mim, você pode dizer totalmente o contrário, que isso não vai me atingir. Porque eu sei o que eu sou. Porque eu sei o que eu sou. Eu tenho amor próprio por mim mesma, né? Então, isso ajuda a gente a viver melhor nesse mundo tão acelerado que vivemos. E assim, cara, eu não era a pessoa como eu sou hoje. Por exemplo, queira ou não, eu também tinha um pouco de timidez. Eu tinha dificuldade de falar em público. E eu fui vencendo esses medos que eu tive, né? Pensando, poxa, eu sou humana, eu também erro. E tudo bem se errar. E se eu errar, eu digo aqui, gente, eu errei, começa de novo, vira a página, faz qualquer coisa. Vai dar certo. Porque quando você se coloca no lugar de humana, as pessoas começam, então tá tudo bem, né? Ela é igual a mim. Quando a gente se coloca no lugar de superior a alguém, a gente trava a outra pessoa. Porque a gente já está dizendo para ela que eu já sei de tudo, eu já faço tudo e eu já sou tudo. Então, não é, Karen? Já parou para pensar nisso? Assim não. Né? Então é uma oportunidade que a gente tem a todo dia da gente conhecer mais sobre como é este mundo eu. Nossa, eu lembro que na INE tinha uma revista, abordava cada... Os assuntos, né, no quinto Isso. ano. Gente, o quinto ano é um livro maravilhoso. A gente trabalha o consumismo, que aí gera ansiedade. O conformismo. E o coitadismo, que é as pessoas que ficam se vitimizando. Eu já fiz muito isso na minha vida. Minha mãe, quando eu comecei a estudar aí, minha mãe falava assim, Karen, lembra do código do conformismo. Eu lembro que ela dizia que em 2020, que foi quando eu saí do quinto ano e vim pra cá, que a EI me ajudou muito a evoluir como pessoa, assim. Eu melhorei bastante com a EI. Mas sabe por quê? Porque você se permitiu. Você se abriu a receber, né? Porque não adianta a pessoa dar algo para quem não está com fome. Concorda? Concordo.
E aí tem a hipersensibilidade, que eu me identifico muito, porque eu sou muito sensível, né? E aí eu, poxa, né? Eu tenho que, não posso cair nessa armadilha, eu tenho que gerenciar aqui essa emoção, Cris. Segura, peão, né? E aí tem a intolerância, que aí todo mundo fala que é da lactose. Eu falo, gente, tudo bem, é da lactose também. Mas tolerante é uma coisa, intolerante, né? É um tipo de comportamento, uma reação. E aí se liga também na questão do leite e os outros derivados que tem, né? Então, assim, é bom a gente brincar também, porque quando a gente está descontraído na sala de aula, envolvido, né? Você pega muito mais quando você se envolve assim na situação, quando você... Cara, eu tenho plena certeza. Se você não estivesse envolvida comigo agora, se você não estivesse falando e conectada comigo, seria apenas palavras soltas no ar. Mas eu tenho certeza que esse encontro... A conexão. A nossa conexão foi muito boa, né? Nossa, professor, estou tão feliz de te rever. Tão feliz dessa, assim... Tava com tanta saudade, sabe? Ai, cara, não fala, senão eu vou me emocionar. É isso, cara. O que mais que a gente queria saber, assim, de novidade? Como é que... Eu não sei, como é que tá as coisas lá, tipo... Lá no Júnior? Isso. Enfim, como eu estava te falando, né? A gente percebe-se que depois dessa pandemia que aconteceu, nós todos ficamos meio desorientados, né? E ainda tentando se conectar. Mas a dica é respire fundo, como diz a canção, né? Respire fundo, graças a Deus temos um dia de cada vez. O que não deu certo hoje, fazemos no outro dia. Professora, a senhora disse que no começo a senhora não tinha tanta... era determinação, mais tímida, eu não tinha tanto... Sabe por quê? Porque eu não acreditava em mim. Eu achava assim, eu consigo tocar, eu consigo fazer alguma coisa, mas eu precisava, sabe de quê, cara? Da validação do outro. Da outra pessoa dizer assim, tá certo o que eu estou fazendo? A senhora acha que a EI te ajudou nisso, assim, no seu auto? Não só a EI, mas o PH3 me ajudou como pessoa, como profissional, né? E não só a disciplina da Escola da Inteligência é uma parte disso. Mas conviver, né, a vivência, assim, você ter a experiência de estar ali naquele momento e aí dizer, opa, agora eu tenho que parar, não é assim. Mas isso é uma coisa que eu estou querendo fazer comigo mesma, né? Eu estou aberta a fazer isso, a querer melhorar. Eu digo para os meus filhos que o que eu mais desejo que eles sejam pessoas melhores do que eu. Porque se você não deixa de herança para o seu filho que ele deseje voar mais alto e sonhar mais alto que você não está cumprindo o seu papel de mãe neste mundo, né? A gente tem que desejar isso, né? Eu quero que os meus alunos sejam melhores do que eu, aprendam a tudo isso a menos tempo, porque na nossa infância a gente não teve socioemocional, a gente não teve essa disciplina. Eu queria a sua opinião. Eu tenho um pensamento para mim que a gente nunca tem que querer ser igual a ninguém, porque essa pessoa tem qualidades, mas também tem defeitos. Então eu procuro nunca ser igual a ninguém, mas conseguir fazer coisas como aquela pessoa faz. Tipo, tem um defeito meu, mas que aquela pessoa não tem. Então tentar praticar isso. Sim, nós somos referências o tempo inteiro. Eu estou sendo para você, você está sendo para mim. Eu aprendo com você e você aprende comigo. Então, vamos ver o que tem em nós que pode nos contribuir para que a gente possa desenvolver as nossas habilidades que ainda não estão desenvolvidas totalmente, né? É muito importante que você falou isso agora, perceber esses detalhes. Coisas que o outro tem, que a gente não tem, que a gente pode trabalhar. É por isso que tem muita gente que diz, né, que me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. É verdade. Mas mesmo assim, andando com pessoas talvez não muito acertadas na vida, temos que aprender com as dificuldades também. O tédio, outros sentimentos que tem, é importante também a gente viver. Porque se a gente só pensar nas coisas boas que a vida nos proporciona, a gente deixa de se frustrar e aprender com isso também. Criar menos expectativa, né? Porque quando eu crio muita expectativa e às vezes aquilo não é alcançado, aí eu me frustro, né? E a gente é bom aprender isso, porque se a gente não tivesse o luto,
não tiver essas fraquezas, as limitações, como é que a gente ia se acertando? Uma coisa bem interessante é o medo. Eu sempre vivi pensando que o medo era uma coisa ruim. O medo é ruim, ruim e pronto. Mas o medo nos ajuda a sobreviver. Se não fosse talvez o medo, a nossa espécie humana talvez não tinha sobrevivido. Por quê? Com eu ter o receio, talvez, de um bicho me pegar, de eu cair, eu estou preservando a minha espécie, não é? Então, existem medos que são bons. Então, por trás da raiva e a tristeza, que todo mundo diz que tem só coisas ruins, não. A raiva e a tristeza e o medo é um alerta. Sabe aquele sinal amarelo do trânsito? Ops! Quando você sente isso, é o seu organismo dizendo para você mesma, poxa, tem alguma coisa aqui que não está bem. Você tem que rever as suas atitudes, o que você está pensando. Aí quando você sente, é o seu organismo dizendo. Se a gente não sentisse tristeza e não sentisse alegria, a gente não ia perceber o que está precisando em nós. É igual a doença, quando você tem uma febre, um vômito, o seu corpo está te dizendo que você está precisando de alguma coisa, não é? Talvez até descansar também. Às vezes descansar. Isso mesmo. Quando eu fiz a especialização em neuroeducação, que eu também faço mestrado em educação, eu venho percebendo que dormir, comer, fazer exercício, respirar, estar bem consigo é o remédio de uma vida melhor. E isso é o que temos de base. Que teve uma dinâmica quando minha mãe estava fazendo as aulas de EI também, que era a de um tesouro, né? Uma caixa do tesouro que tinha. E o maior tesouro que tem não são os filhos, são elas mesmas. Né? Ter esse isso, porque elas se assustaram. Poxa, o meu maior tesouro não é meu filho, minha filha, sou eu. Eu sou o meu maior tesouro. Muitas mães ficaram até em discórdia. Não, eu não acredito que é. Eu não sou o meu maior tesouro. E no final né? Às vezes, quando a mãe não está bem, o filho fica mal. Às vezes ela está brava e aí o filho fica triste. Então tem que ter todo esse... Quanta sabedoria, Karen. Aprendi aqui. Oh, Karen linda. Mas eu fico feliz em contribuir, né, com tudo isso. Foi um prazer enorme, assim, estar aqui com esse momento de troca. Professora, também. Sério, essa oportunidade de estar aqui com você, conversando, foi muito, assim, é um momento incrível, sabe? Que é único. Sim, com certeza. Né? Aquelas experiências únicas na vida que você tem que pensar. Quando a professora me chamou para vir aqui, eu aceitei, mas quando pediu para fazer as gravações de ontem, para chamar o pessoal, para dizer que ia ter esse podcast, eu confesso que por um momento eu pensei em dizer, professora, eu não Ficou quero insegura? mais. Eu fiquei com medo porque às vezes eu fico travada, fico com medo de não sair tão bom. Então eu quase disse assim, professora, eu não quero mais não, chama outra pessoa. Mas ela enxergou uma capacidade que você já tem, sabia? Minha mãe falou uma coisa pra mim, que aí foi a única coisa que me fez assim, tipo, não, eu vou continuar, porque é melhor se arrepender por algo que você fez do que algo do que você não fez. Nossa, diga à sua mãe que eu mandei um cheiro bem grande para ela. Ai. Porque ela não está apenas te influenciando, ela está te fazendo vendo coisas que você, né, não conseguiu enxergar ainda, talvez por ela ter mais sabedoria e ter mais conhecimento disso e confiar em você, a confiança dela te motivou. Foi. Olha, que coisa linda. Aí quando eu cheguei em casa, eu disse, mãe, eu vou participar de um podcast. E diga, mãe, eu arrasei! Né, Karen? E aí, quando é que vai ter os próximos podcasts, mais assuntos por aí? Quem será? O nosso próximo participante vai ser com o Paulo Henrique, que ele tem uma novidade para contar para vocês, então fiquem ligados. E Paulo Henrique vai ter história, viu, gente? Aguarda aí. Pois agradeço, né, essa oportunidade. Um beijo enorme do meu coração para todos os meus ex e alunos atuais, todos que já fizeram parte da minha vida. Um beijo enorme no coração. E é isso aí, viu, gente? Até a próxima oportunidade.